Atenção ouvinte e web ouvinte, toda sexta-feira às 11h30, na TV Web Litoral, conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta, com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em Pauta, toda sexta-feira às 11h30, participação pelo WhatsApp 99802-4222, participação 99802-4222. Atenção ouvinte e web ouvinte, toda sexta-feira às 11h30, na TV Web Litoral, conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta, com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em Pauta, toda sexta-feira às 11h30, participação pelo WhatsApp 99802-4222, participação 99802-4222. Atenção ouvinte e web ouvinte, a partir de agora, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta. Apresentação jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Direção técnica Irã Júnior. No ar, Política em Pauta. 11h33. Bom dia para você, meu amigo, bom dia para você, minha amiga. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Hoje são 22 de setembro do ano 2023, sexta-feira. Pois é, sextou mais uma vez. Cá estamos para o programa Política em Pauta, que vai ao ar. Aliás, eu vou combinar com o Irã Júnior e Nelson, para você, minha amiga, esse programa, rapaz, porque de manhã não faz quase nada e à tarde fica apertado, não dá tempo para a gente ter tempo para fazer o que a gente gosta de fazer. Vamos ver se a gente ajeita esse horário, né? Muito bem. O nosso convidado de hoje é o ex-prefeito Antônio Marcos de Abreu Peixoto. É um bate-papo. Esse programa ele busca sempre construir. Aí até me disseram, rapaz, Peixoto de novo? Aí eu não entendi se é só de novo aqui, né? Aí os caras me perguntaram isso, né? Peixoto de novo? Eu já estive aqui. São outros fatos, outros, né, acontecimentos. E olha, mas eu quero dizer que a gente inicia hoje uma série de bate-papo com os pré-candidatos. Todos os pré-candidatos que tem na pesquisa aí, a gente vai convidar para vir aqui, para bater papo, falar de forma extraoficial, né? Até porque não tem nenhuma candidatura ainda oficializada, isso só a partir do ano que entra, e a gente vai conversando, porque o programa aqui, ele tem esse intuito de ajudar a construir, né? Sempre um Ceará-Mirim, uma região melhor para a gente. Muito bem, dito isso, eu quero apenas rapidamente fazer aqui alguns registros de aniversário do nosso amigo Geovani Palhano. Geovani está completando um ano hoje. Um abraço para Geovani, já o fiz pelo WhatsApp. Também Tita, de Geraldo Gomes, G. Gomes. Valeu, Tito, um abraço para você. E olha, parabenizar a toda a equipe da Quinta Direc, aqui de Ceará-Mirim, a CEMEB e a APAI, e as escolas que participaram ontem do Setembro Verde. Não é só o Setembro Amarelo não, viu, gente? De prevenção ao suicídio. É o setembro Verde também da inclusão. E ontem foi o Dia Nacional da Inclusão das Pessoas Portadoras de Deficiência. Primeira caminhada, eu fiz questão de estar presente com a TV Web Litoral, porque eu sei que esse movimento vai avançar muito, vai ser muito ampliado, porque precisa que esse tema seja tratado e levado a efeito e a cabo pela sociedade do Brasil como um todo. Dito isso,
Parabéns pra você. Isso aí. Vamos trazer, Peixoto está aqui já acompanhado de 2 guardas municipais do município de São Gonçalo do Amarante, né, que o acompanha, ele que é secretário também de Defesa Social e Segurança daquele município, né, governado por Heraldo. Aliás, mandaram eu fazer até uma pergunta, é Heraldo ou Jaime que você vai, mas não responda agora não, é daqui a pouco, né? Muito bem, Nelson Basílio, Nelson Câmara, bom dia. Cuidado, viu, Nelson? Bom dia. Bom dia. O convite de ontem foi uma maravilha, mas não deu. Mas hoje tem de novo, se você quiser. Não tem como. Bom dia a todos do Sistema Litoral de Comunicação, né, que fazem aí o nosso programa acontecer. E também bom dia a Peixoto. Os caras dizem, Peixoto de novo. Não, se ele vinha no programa, né? E quem sabe, né? Perguntar de novo. Foi por isso que eu Daqui a perguntei pouco- a ele, né? Fiz uma pergunta, daqui a pouco faço de novo. Aí, Peixoto de novo, já foi 2 vezes. Aí, então, vai a terceira. Bom dia, Peixoto. Eu estou só ouvindo aqui vocês falar, achando bem engraçado, bem interessante a fala de vocês. E queremos dizer que para nós é um prazer imenso, mais uma vez, estar Coisa aqui. boa. Não é de novo, porque eu já vim várias vezes aqui, né? Exatamente. Como se fala assim de novo, como se fosse a segunda vez. Olha, eu já vim várias vezes aqui, né? Muitas vezes. Muitas das vezes, sempre que sou convidado, eu estou aqui. E eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, e que você tem nos dado, de poder falar ao povo de Ceará-Mirim, ao povo do Rio Grande do Norte e do mundo, né? Claro. Agora com o sistema, Claro, internet, todo Verdade, mundo, né? A respeito de alguns assuntos importantes da nossa cidade. Agradeço a você, ao nosso amigo Nelson, que está aqui também nos entrevistando, e ao Irã Júnior, que está ali, né, no comando de todos os equipamentos. Então, obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Verdade. O Nelson, vamos começar aqui, Peixoto. O assunto da semana foi o depoimento, só uma opinião rápida para a gente fazer esse link, né, das coisas nacionais, estadual também aqui da região. Essa semana a imprensa, né, divulgou, teve como agenda e pauta a declaração de Mauro Cid, né, tenente-coronel, que disse, né, que houve realmente essa reunião com o Bolsonaro para tratar de um golpe e tal. Aí já vem a história da minuta na casa do ministro de Segurança, disse que o então comandante da Marinha, Almir Garnier, aceitou a parada, topou a parada, mais o Exército e tal. Ô, Peixoto, você com sua experiência aí até na área, né, de investigativa policial, como é que você viu essa coisa? Como é que você vê isso, hein? Eu vejo isso com muita preocupação, né? Porque, na verdade, o que estava se planejando, pelo que ele colocou, era um golpe. E aí a gente entende que, nesse momento que nós vivemos uma democracia, por mais defeito que tenha, ainda é o melhor regime. Tá certo? E aí É o melhor dos piores. Né? Com certeza, tem seus defeitos, mas com certeza é o melhor. E, portanto, a gente vê aquela declaração, as declarações de Mauro Cid, com muita preocupação. Muita preocupação, porque ninguém sabe onde isso vai ficar, não. Onde a gente vai chegar. Nelson, como é que você viu isso aí? Nelson, você foi o primeiro que me passou, né? Eu estava lá no rancho, Zé Costa Mariazinha, quando você mandou. Mandando para você a notícia, porque é o seguinte, eu acho que tudo que Mauro Cid disse é verdade. Era um ajudante de Porque ordem. era um ajudante de ordem, era o homem que Era o fazia... Sombra. Era o Sombra. Era o Sombra. Era o Na Sombra, verdade, era o era o homem do Sombra. dinheiro de Bolsonaro. Eu acho que ele só não ia no banheiro, mas Bolsonaro, mas o resto. Então, é um cara que o que ele disser é o que é, não adianta. E aí aquela história do pessoal do PL para dizer que não existia golpe, mais uma vez cai por terra. O golpe existia. Não aconteceu. Não aconteceu. De fato. Estava em fase de planejamento. Estava em fase de Ao planejamento. ponto de ter se pega uma minuta, né? Não tanto foi por que acaso. Você não vê nenhum desses generais ir para a televisão ou dizer que foi mentira da reunião. Não vai. A Marinha hoje soltou uma nota que vai investigar, né? Que não concorda. O Exército já disse também que não concorda. Agora, a gente também não pode dizer que as Forças Armadas queriam dar um golpe. Isso não. Alguns elementos que fazem parte das Forças Armadas
tramaram o golpe juntamente com o tal do Eu Bolsonaro. vou minimizar um pouco aí elemento, né? Alguns membros das Forças alguns Armadas, membros, né? muito poucos, Coisa né, por pontual. sinal. Até porque a declaração do ministro, do comandante do Supremo Tribunal Militar, né? Ele disse que foi um caso pontual e quer apurar rigorosamente e punir os culpados se isso houve, né? E acredito que isso deva acontecer, mesmo Sim. porque o Supremo já deu aí um exemplo, né, de punição e rigorosa com relação àqueles ataques de Mas o tal do 8 Múcio, de janeiro. o tal do Múcio, o ministro, aquele sujeito, eu não sei porquê, mas o santo dele não está batendo. Quem? O tal do Zé Múcio. Não, ô Nelson. Ele está querendo aliviar a barra dos Mas outros. eu acho o seguinte, eu acho que Zé Múcio, pela experiência que tem, eu acho que ele foi contemporizador. Porque no momento desse, que a gente já tem um país do jeito que está, cheio de problemas, enfim, de conflitos e tal. E ele disse, olha, isso incomoda as Forças Armadas. Ele está contemporizando, não é? Porque isso foi do governo passado, não interessa. As forças estão aí, embora que a gente que foi militar sabe como é isso dentro da corporação, né? É um burburinho tremendo isso, mas esperamos que não seja mais um problema, além dos que a gente está tentando sair, né, Peixoto? Mas o problema é para se administrar. Muito bem. Nelson, outro assunto, Peixoto, rapidinho também, é a questão do marco temporal que o Supremo Tribunal formou, né, maioria, e vai continuar aí. O Congresso agora quer rever isso, enfim. É uma coisa meio conflituosa, né, rapaz? É verdade. Contudo, tem que se ter uma decisão, né? Infelizmente, muitas das coisas, o Congresso vai jogando, vai deixando para lá, e aí precisa que o Supremo tome uma decisão, aí a decisão judicial, quando, na verdade, deveria ser mais do Legislativo, entendeu? Essa definição, para acabar com essa polêmica, né? Verdade. Nelson, Só na questão do marco temporal, eu estava vendo na ICL hoje, e eu vi o cara dizer o seguinte, olha, veja só, quando é para beneficiar, ou se beneficiarem, os deputados, eles correm atrás para fazer logo e vão atrás de... Para resolver logo o problema. Do capitalzinho. Num caso desse, como não tinha tanto interesse dele resolver, também o governo não estava nem aí, então não havia esse interesse, ou seja, gente, quando é para o povo, complica. Para o povo, quando é para o representante do povo, aí descomplica ligeiro demais. Mas vamos lá, Irã. Para terminar esses assuntos nacionais, não quero nem trazer essa questão do presidente Lula, das viagens e tal, mas ontem, rapaz, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela fez um negócio que o próprio presidente Lula ficou sem entender, né? O porquê ela fez aquela... Você chegou a ver, Peixoto? Não, cheguei As não. críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. Meu amigo, dizendo que era o único país do mundo que tinha justiça eleitoral e tal, mas Moraes respondeu imediatamente, né, ele como presidente, e o próprio presidente Lula disse, poxa, que é isso? Porque o TSE... está taxando os partidos aí por multa, não sei o que e tal, faz as besteiras os partidos e não quer serem multados, tem o Não dinheiro. querem ser punidos. Pois é, aí o presidente Lula, acho que chamou ela ontem aos carretéis. Que justiça é essa que não pune? Mas Peixoto, é você ser demagogo, porque tanto que ela falava e elogiava o TSE, fazia tudo isso quando era a favor do PT. Agora, como mexeu na ferida de tirar 22 milhões de reais, ela vai dizer que era porque não era nem para existir TSE no Brasil. Pisou na bola. Foi como outra coisa de fato. Muito bem. E outra coisa é a governadora Fátima. Fátima parece que está meio cabisbaixa e tal, porque, segundo eu acompanhando aqui, Peixoto, a situação do Estado não é das melhores, é complicada financeiramente. E ela aguarda, segundo o que eu li ainda há pouco, na coluna de Spinelli, né? Eu acho que é até filho de Seição de Spinelli, né? Ela está esperando um apoio extra do governo federal para sair, não apenas esse empréstimo, que ela está aí 400 e poucos milhões de reais, mas quer
dinheiro extra para ver se socorre, porque não está legal e ela anda preocupada. Como é que você tem, né, nos seus ciclos ouvido essa questão do Estado? A preocupação não é só do Estado do Rio Grande do Norte, a preocupação é de todos os estados, na verdade, né? Porque há uma queda na arrecadação, principalmente no reparto, né? Não vou dizer na arrecadação, mas no reparto do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, como do Fundo de Participação dos municípios. Com relação à questão dos fundos de participações, o governo já sinalizou, né, que vai dar um extra. Inclusive antecipando o que seria de 2024. Exatamente, a a questão da desoneração em relação ao ICMS. Né? E também garantiu que este ano os repasses não seriam menores do que o do ano passado. Então, foi uma luz que já surgiu, que com certeza vai beneficiar tanto os estados como os municípios. Vamos agradecer aqui. Espero que isso ocorra o quanto antes. Né? Exatamente, porque só conversa, né? Vamos agradecer aqui ao Francisco Nascimento, Rodolfo Rocha, João Pedro Fernandes, Nelson Taquira Júnior, Joselito Martins, bom dia, Lu Barros, bom dia, Lu, bom dia, Gilvan Dantas, bom dia. Dantas é baladeira? Baladeira. Gilvan é gente boa, eterno presidente, tá aí? PCdoB tem um presidente vitalício aqui em Ceará. José, não é Dantas, não é Dantas. É José de Lima Santiago. Pronto. Naí Baladeira? José de Lima sim. Santiago. Flávio Roberto, Breno de Oliveira Sobral e Breno. Valeu, Breno. E com certeza, Dona Ozeni deve estar assistindo Sim, também, com certeza. porque senão não é possível, né? Vai ter que dar audiência. Aqui. Valeu, Ozeni, um abraço. Peixoto, você teve aqui outro dia, né, e a gente conversou, algo diferente na mutação política, né, que acontece com a velocidade tão grande as coisas, algo novo nessa trajetória, porque eu recebi até alguns questionamentos para fazer antes, mas você faz alguma avaliação? Se quiser fazer antes, pode fazer. Não, mas eu sempre digo o seguinte, eu sou muito claro, muito objetivo com os meus posicionamentos. E no momento que eu estive aqui, eu dizia que eu não descartava a possibilidade de ser candidato. Né? Mas sempre coloquei algumas condições, algumas situações, né, que a gente podia enfrentar. E, nesse momento, a gente tem dito já em alguns outros momentos, e vamos dizer aqui, que sim, somos pré-candidatos a prefeito de Ceará-Mirim. Né? E eu sempre tenho dito o seguinte, só Deus impede. Né? Mas, se não nos impedir, né, nós seremos candidatos. E você chegou... Aí você diz, né, de novo. Né? Eu fui candidato 4 vezes já, né? Perdi as 2 primeiras. Perdi as 2 primeiras, ganhei a 3ª, ganhei a 4ª. E agora estou aqui de novo. Né? Vou para o desempate. Mas, Peixoto, você chegou, inclusive, a dizer, né, Nelson, que conversaria com todo mundo. Sim, né? sim, nós não temos... Vocês sabem da minha postura, vocês me conhecem, o povo de Ceará me conhece. Se existe uma coisa que a gente não tem arecha com ninguém, se alguém tem arecha conosco, problema, né? Mas eu sempre tenho dito que eu não nasci para ter ódio nem rancor. Eu nasci para construir. Construir em todos os aspectos. E aí eu não sou daqueles de construir, eu só não vou construir barreiras. Aí não, muros. Aí eu não vou construir. Mas construção de amizade é todos os dias, de conversa todos os dias. Deixa eu corrigir aqui o negócio. Gilvan, rapaz, é da maçonaria que foi da polícia, né? Gilvan Dantas. Sim, Dantinha. Dantinha foi meu escrivão, quando eu fui delegado. Pronto, valeu. Meu escrivão. E ele disse, não, manda o link e tal. Tá pegando aí. Gilvan Dantas. Ô, Peixoto, aí vamos tentar ver aqui como a oposição, você tem conversado, alguém tem pelo menos traçado uma linha de, por exemplo, de diretrizes para que haja uma convergência independente, ou é o nome A, nome B, nome C, tal? Irã, nesse momento ainda não. A gente esteve conversando com o pessoal da federação. Esse a gente já esteve conversando, eles procuraram, a gente conversou e tal. Com os demais, não.
Mesmo porque aqui, sinceramente, a gente tem aprendido ao longo dos anos, né, a história nos mostra isso, você sabe, você é profundamente conhecedor disso, de que normalmente tem se feito isso bem antecipadamente. A terceira via, diz mesmo assim, vamos fazer uma terceira via. Né? E no final a terceira via não dá em nada. Porque, na verdade, todos eles conversam, dizem, não, terceira via, vamos procurar um candidato. No final, cada um tem seu interesse pessoal e desde quando eu faço política aqui em Ceará-Mirim, viu, Nelson, de que nunca a terceira via lançou um candidato só. Todos saem individualmente. Então, em função disso, é melhor cada um fazer o seu trabalho e no momento certo, no momento, como se diz, da onça beber água, aí se define o que deve ser feito. Bom, Peixoto, nessa perspectiva aí, e você que todo Ceará-Mirim conhece, né, da sua forma tratável e tudo mais, havia alguma janela ou fresta aberta para até uma conversa com a situação? Agora, aí eu já te coloco o seguinte, uma situação que você colocou outro dia para a gente, que era muito difícil e tal, porque julho, todo mundo sabe, está o processo passado, mas ele tem um candidato, é outro nome. É legítimo. Legítimo. Então, Peixoto também se disporia a conversar? Como eu já disse aqui, Peixoto não tem areste com quem quer que seja. Ninguém ouviu dizer que Peixoto tivesse falado mal da gestão de julho ou de julho, falado mal de A, de B ou quem quer que seja. Eu mantenho a minha postura. Se o povo elegeu, eu sempre tenho dito, o eleito tem o direito de governar, seja o município, o estado ou o país, por 4 anos, a não ser que faça besteira, e a justiça é casse. Mas eu sempre tenho dito que o povo é quem tem que tomar essa decisão. E quando é que o povo vai tomar essa decisão? No período que chegar a eleição. Então, o povo sabe. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu nunca militei com Júlio, todo mundo sabe também. Nunca militei com Marcílio. Os outros que já convivi politicamente. Mas eu nunca convivi com esses dois. Você conhece Antônio Henrique, não? Já conversei com o Antônio Henrique, eu acho que umas 2 vezes, não política, principalmente nesse período que ele se lança como pré-candidato. Ainda não conversei, mas não descarta a possibilidade, de forma nenhuma. Não descarto conversa com ninguém. Eu já disse isso na passada. Eu já disse isso na passada. Isso, verdade. Agora, lógico que nós temos nossos princípios, sim, tá certo? E a nossa personalidade e com certeza a gente não vai abrir mão disso. Mas conversa, água fresca e sopa não faz mal a ninguém. Né? De forma nenhuma. E tem um velho ditado que diz que política é a arte de conversar. Então, Nelson. Mas aí nessa base de sustentação para você ser candidato aqui a prefeito, já é pré, né? Você vai contar com o apoio do PT, da governadora? Veja só, Nelson, isso é uma coisa a ser construído, entendeu? Como eu disse, nós já tivemos uma conversa com o pessoal, que eles, inclusive, foi que me procuraram, a gente conversou, uma conversa muito boa. Nem eu fechei porta, nem eles fecharam porta, ou fecharam porta. E portanto, não está fora do raio de conversa nem de alianças futuras. Agora, dizer que eu vou contar nesse momento, eu não posso dizer. Eu não posso, mesmo porque eles têm um pré-candidato, né? Eles têm um candidato que é o nosso compadre, nosso amigo Renato Martins. E a gente tem que respeitar. Dentro desse raio aí, desse leque aí, Peixoto, tem observações. Aqui em Ceará-Mirim, o saudoso Hermes Pinto Dantas dizia o seguinte: Irã, Ricardo, a gente conversa tudo aqui, mas quem define é Natal, é Brasília, é Rio de Janeiro. Você acha que passa por isso, essa construção de vocês, dos pré-candidatos aqui, querendo isso, querendo aquilo e tal, mas
no fringir dos ovos, depende dessa articulação a nível de Estado, dizer, não, fechou, tenha calma, fulano, tenha Renato, Marcílio, Gilmária, Antônio Henrique, vamos ver aqui. Você acha que eles se entendendo lá em cima, vocês cumprirão aqui embaixo? Não, a coisa não é bem Embaixo assim, no bom não. sentido, né? Não, a coisa não é bem assim, não. Primeiro tem que se entender aqui. Tem que Você- começar a você se anda entender, sim. daqui para cima. Sim, Ah, se entender aqui. Lá em cima facilita pode reforçar, lá em cima, né? pode dar um apoio, entendeu? legal. Pode ter, como se diz assim, dar uma força. Não, uma orientação, mas não nada de forma impositiva. Acho que tem que começar por aqui. Ah, legal. E a gente sempre tem definido Bom, isso. boa essa coisa. Peixoto, hoje, no seu palanque, qual seria o discurso? No caso, você candidato a prefeito, você ia para a rua levando que discurso agora? Você foi prefeito 2 vezes, né? Sabe-se que fez, mas sabe-se também que ficou muito a fazer. E aí, você vai dizer o que, o povo? Eu quero Eu vou dizer uma o- pergunta pois não. com o Nelson aqui, dizendo o seguinte. Você já me disse aqui em outro momento, isso faz uns 3 anos que você me disse isso, eu acho. 2, 3 anos. Que não cometeria os erros, até porque aprendeu com eles, caso voltasse a ser prefeito de Ceramirim. Seria mais ou menos por aí, só para complementar. Não, na verdade, o discurso que nós vamos levar é o discurso daquele que fez. Daquele que fez. E aí, Nelson, você disse, não, você fez alguma coisa, deixou de fazer outra, com certeza. Eu deixei de fazer, como os outros que passaram Não, antes todos, de mim e todos. depois deixaram de fazer. Ninguém fez tudo e ninguém faz tudo. claro. Tá certo? Mesmo porque a situação, a gente depende de recurso. E nem sempre você tem recurso suficiente para resolver tudo, ou para fazer tudo. Mas eu quero dizer a vocês, eu já disse aqui, às vezes alguns querem desconstituir o que nós fizemos. Veja só, e digo mais, com toda certeza, duvido que nos últimos anos alguém tenha feito mais do que eu. Duvido. Vamos aqui, eu vou citar só algumas obras que nós fizemos, alguma coisa que nós fizemos, Nelson, porque às vezes as pessoas não sabem ou às vezes não querem enxergar. Faltou cacarejar. Verdade. Então, veja só, nós pavimentamos, né? Ou quando eu digo pavimentamos, calçamos mais de 150 ruas no município de Ceramirim. Eu não estou nem contando com as ruas que foram calçadas no programa Minha Casa Minha Vida, que foi feita as casas e foram calçadas aquelas ruas. Só ali tem mais de 50 ruas que foram calçadas. Então, eu não estou contando com essas ruas, estou contando com a pavimentação que nós fizemos através de recurso próprio ou de emenda. E diga-se passagem, de recurso próprio, nós fizemos mais da metade desses calçamentos. Até então, Nelson, somente uma rua tem sido calçada com recurso próprio de Ceramirim. E vamos ver, depois da minha, quem calçou com recurso próprio a quantidade de rua que eu calcei. Porque é simples. Quando eu fui prefeito, eu não tinha orçamento secreto. Eu não tive Covid. Que foi ruim para a população? Foi. Mas no período de Covid, despejaram dinheiro no município. Todo mundo sabe disso. Ô, Peixoto, quero pegar um gancho aí. De Edinólia para cá, né, os que tiveram o mandato, deram uma certa sorte, digamos assim. Edinólia teve Geraldo que conseguiu ajudar. Sim, tem o... Você teve o João Maia, teve o programa Minha Casa Minha Vida. Júlio agora pega a Covid, como você deu, mas vê o recurso e tem essa gestão também fazendo. Então, eu acho que cada um, como você disse, não é desconhecer. Não é desconhecer. A gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, já diz a Bíblia. Então, veja só. Isso eu estou falando de calçamento. Asfalto, eu asfaltei várias ruas. E não asfaltei mais, por quê? Porque esse asfalto aí era parte de um convênio. Convênio que o município firmou no governo de Iberê. E o governo de Iberê, a gestão de Iberê, liberou uma parcela. A gente fez 3 convênios com o Iberê. Para asfalto na cidade, algumas ruas da cidade, pavimentação de outras ruas
e das quadras de Ponta do Mato e de Gravatar. O fato é que quando Rosalba assumiu, que eu não apoiei Rosalba, é bom que se diga para o governo, Rosalba cancelou todos os convênios do Estado com o município. Moral da história. A rua Léo Vigílio Cavalcante, que foi asfaltada por Júlio, estava na minha programação de asfalto. Mas Rosalba cancelou. E além do mais, a gente tinha um projeto de construção de casas aqui no município de 800 casas. Das 800 casas, a gente tinha feito 400, antes de Rosalba assumir. Quando Rosalba assumiu, simplesmente cancelou esse convênio com a gente aqui e levou as 400 casas lá para Macaíba. E Saramin perdeu 400 casas no governo. Isso logo no início. A questão do estádio, por exemplo, ela cancelou também o convênio. Então, nós ficamos sem esses convênios que eram importantes para a Ceramirim. Mas, mesmo assim, nós calçamos mais de 150 ruas no município e mais da metade com recurso próprio. Quando eu assumi o município, nós tínhamos vários postos de saúde que eram em casas alugadas. Horríveis as condições. Nós corremos atrás, nós conseguimos recursos para fazermos 8 postos de saúde novos. Então, aqueles postos de saúde que era casa alugada, todo ele, nós construímos. Nós construímos recursos para construir. Aí foi o Bela Vista, o Vado do Amanhecer, Ponta do Mato, que não tinha, Muriú, que tinha um horrível. Então foram 7, Planalto, 7, Projeto Santa Águida. Então, postos novos e bem estruturados. E o São Geraldo, faltou o São Geraldo, que não foi ainda não foi concluído. Lá. Nós conseguimos trazer o IF para Ceramirim. O IF foi trazido na minha gestão. E foi uma luta da nossa gestão, e eu vou dizer por quê. Porque o nosso IF, ele está na terceira etapa de expansão dos IF. E quando saiu a publicação da terceira etapa de expansão dos IFs, vieram 5 unidades para o Rio Grande do Norte. Ceramirim não constava. Eu tomei conhecimento. Eu fui a Brasília, falei com a então deputada Fátima Bezerra, que era deputada federal, e é quem estava à frente dessa expansão. Disso, Falei com ela, me recebeu muito bem, e eu disse, Fátima, saiu a relação dos municípios contemplados com a terceira etapa de expansão dos IFs. E Ceramirim não está. E eu preciso que Ceramirim entre. Aí comecei a argumentar, mostrando que Ceramirim era na época, quinta cidade do estado, com a população jovem muito grande, que uma cidade que não tinha emprego, e a gente não tinha mão de obra qualificada, e a gente precisava qualificar esse jovem para enfrentar o mercado de trabalho. Ela me ouviu atentamente e Peixoto, eu vou ajudar. Com 15 dias depois, foi publicado uma nova relação. E aí saiu uma cidade, que foi Touros, que estava, e Ceramirim entrou. Olha, terceira etapa de expansão. E disseram, não, vamos esperar para a quarta. Não, quero entrar agora, na terceira. Moral da história, até hoje não saiu a quarta etapa de expansão. Então, o IF foi uma luta nossa. O CIEP, que está aqui, ali no Planalto, também é outra luta nossa. Por que luta nossa? Porque sabe onde ia ser construído o CIEP? Lá no Canudos. Você sabe onde é o Canudo? Lá no assentamento Canudos? No assentamento Canudos. Sabe quantos assentados tem lá? Aliás, então, Canudos e Rosário naquela região tem uma escola que é fantástica. Sim, né? Que foi também uma luta nossa. A escola muito foi boa lá. Uma ingerência da nossa gestão, tanto a de lá como a de Muriú. A de Muriú eu tive que fazer um malabarismo para que a gente pudesse adquirir o terreno. Porque tinha o loteamento, tinha várias áreas verdes, pequenas, que não dava para construir a escola. Eu chamei o loteador e disse, não quero isso não. Eu quero que vocês juntem todas essas áreas verdes em um ponto só,
porque eu quero doar o governo do Estado para construir a escola. E assim foi feito. Quer dizer, tudo tem uma historinha. A moral da história, Irã, é o CIEP. Eu procurei o doutor Rui Pereira, de saudosa memória, que é o irmão de Jaime. Eu disse, doutor Rui, essa construção desse CIEP lá em Canudos vai se transformar no elefante branco. Por causa de... Aí eu argumentei, ele disse, Peixoto, eu vou fazer uma visita lá, você me acompanha, e você me arranja um terreno na cidade para me construir? Arranjo. A gente foi, ele veio aqui, visitou, aí disse, Peixoto, você está coberto de razão. É um absurdo. Até na época ele disse, e eu vou pegar até uma briga com o PT, porque era o PT que iria ir lá, mas eu vou pegar essa briga e mostrar que é inviável. A viabilidade. E a gente transformar no elefante branco. Aí, moral da história, ele disse, você me arranja um terreno, arranjo. Aí falei com Chimbica. Chimbica, me arranja um terreno no seu loteamento, lá no Planalto. Já tinha uma área verde, ele aumentou e trouxemos o CIEP para cá. Quer dizer, são trabalhos que muitas das vezes as pessoas não querem reconhecer. Está aí o Céu das Artes. Aí o Céu das Artes. Está aí as mais de 3.000 casas construídas. Depois de mim, ninguém fez uma casa só. Ô, Peixoto, depois de aí, Nelson. Diz aí. Depois dessa narrativa de Peixoto, o estigma anti-Peixoto é muito grande. O que você acha que faltou do governo que muita gente, não todas as pessoas, né, não reconhece todo esse feito e tal, né, e tem um estigma de Peixoto, deixou a rua esburacada, não sei o que e tal. O que houve também no governo de negativo, que até repito, né, você outra vez disse aqui que não confiaria mais nas pessoas como confiou e tal. Esse outro lado, você acha que lhe prejudicou? Veja só, sua imagem? a nossa grande falha, eu sempre tenho reconhecido, tenho dito isso, inclusive, foi a questão da comunicação. Porque nós fizemos muito. Veja só, se você parar para pensar, eu peguei o município com 5 favelas. 5 favelas. E consegui erradicar todas elas. E muita casa de taipa. Você, aqui, por exemplo, no período aqui, você vai aqui em Ponta do Mato, ninguém tem construído uma casa só. Muita casa de taipa. Eu praticamente terminei a casa de taipa. Se você for aqui, por exemplo, para Torres, ali o Tamanduá, tinha muita casa de taipa. Só naquele setor, Tamanduá, Maleta e São José, eu construí 164 casas. Jacoca aqui tinha uma favela, um monte de casa de taipa na beira da estrada, que eu dormia e acordava preocupado de vir um carro e passar por cima de todo mundo. Comprei o terreno e arranjei as casas e construí minhas casas, todo mundo lá nas suas casas. Nelson. Então, veja só, com relação a essa questão, por exemplo, de rua esburacada. Olha, a gente sabe, vocês sabem, que não se faz trabalho de abastecimento sem cavar buraco. Né? E quando eu assumi, vocês também conhecem essa realidade, aqui na parte baixa da cidade, todo dia um cano estourava. E por que estourava? Porque era abastecido com aquela rede de cimento amianto antiga, não aguentava pressão, estourava. E além do mais, todo mundo sabe, e os especialistas dizem, que aquele material é inviável, é cancerígeno. Eu troquei toda a rede de cimento amianto por PVC. E outra, eu consegui recurso para resolver o problema da água de Ceramirim. É a história daquele 16 milhões. 16 milhões. E quando eu saí da gestão, viu, Nelson? Só para você ter ciência, eu deixei na conta quase 4 milhões. E ainda mais recursos para vir para fazer. Moral da história, não andou quase nada. E aí, Nelson? E aí? Por que não andou? Não tiveram competência para fazer? Eu não vou aqui julgar A, B ou C, mas tem, e eu tenho como provar isso. E outra coisa, aí eu ainda deixei, Nelson, se você, só para lembrar, eu deixei 25
26 milhões garantidos. É bom que se diga, 26 milhões garantidos para fazer o esgotamento sanitário de praticamente 100% da cidade. 95% da cidade seria contemplado com esgotamento sanitário. Sabe quanto é que hoje nós temos saneado a cidade com esgotamento sanitário? 27%. E até hoje, desde quando eu saí, vou fazer 8 anos, nem licitar, licitaram. Peixoto. E deixei, só para concluir, porque tem muita coisa, concluir aqui, porque ainda tem mais coisa, e deixei quase 50 milhões. Sabe quanto foi que eu recebi dele? Olha, 100 e poucos mil. E eu deixei para o meu sucessor quase 50 milhões de reais garantidos para se trabalhar, para se fazer alguma coisa para o Ceramirim. Deixei para o esgotamento sanitário, deixei para o abastecimento d'água, deixei para calçar ruas, deixei para concluir obras dos postos de saúde, 4 escolas, eu consegui 4 escolas para o município, com dinheiro garantido e pronto para ser licitar, que são a escola de Ponta do Mato, a escola de Espírito Santo, de Manibu e Riachão. 50 milhões. Infelizmente, eu não sei nem se ainda existe esses 26 milhões ou se já perderam. Inclusive o dinheiro para calçar parte da Lagoa Grande, calçar a rua que Júlio calçou de Tabuão, calçar 5 ruas lá em Muriú. Perderam. Esse da pavimentação eu sei que perderam. O meu governo tem culpa? Não, eu trabalhei, e outro detalhe, viu? Eu trabalhei até o último dia da minha gestão, como eu disse que ia fazer. Meia-noite do dia 31 de dezembro de 2016, eu estava aqui no Novo Horizonte, colocando aquela postulação central. A gente terminou aquilo dali. Era meia-noite quando eu terminei. E até o último dia, funcionário recebeu o dinheiro em dias e o lixo estava sendo coletado. Então, deixei a cidade governável, coisa que eu não recebi. Todo mundo sabe, recebi o município com a energia dos prédios tudo cortadas, todas, menos a prefeitura, o resto estava tudo cortado. Lixo no meio da rua. E você até pegou a vassoura e foi para cá. Eu tenho foto. E ainda, além disso, com todos os diários oficiais impedidos de publicar, tudo que era empresa de telefonia, a gente não podia contratar, que estava devendo, e todas as empresas de lixo que tinham passado no município, o município estava devendo. Esse era um caos. Mas encontrou todos os computadores com HDs funcionando. Nada disso, não tinha nada disso. Memória nenhuma. Computador não tinha HD, não tinha nada. Tudo destruído. Me diz aí. Bom, Peixoto, eu quero ver o bom. Eu quero ver o bom. Sim, e outro detalhe, com o FPM bloqueado. Você sabe quando foi que eu vim receber o primeiro FPM desse município? 4 meses depois que eu era prefeito. E recebi parte, porque foi descontado e me deram só o troco. Era o 9, viu, amigo? Diga aí, administrar dessa forma? Diga aí. Então, o meu discurso é esse, é de quem fez e quem sabe fazer. Agora, e por onde começar? O seu discurso, que você está falando, ótimo o seu discurso. Agora, mas o que ficou negativo na sua imagem foi o que você fez por último. É aí onde aquelas pessoas que, pelo menos que eu fiz por último... Peraí, calma. Sim, diga aí. Paciência. Justamente a questão de você ter, na hora H, ter tirado o menino de cena e ter colocado o cara que destruiu. Não, peraí. O cara que destruiu o que você fez. Não. Porque se você diz, preste atenção, Peixoto, se você acabou de dizer tudo isso, relatar tudo isso, que jamais eu vou dizer que é mentira sua. Agora, veja só. Eu tenho que comprovar. Claro, veja só. Agora, veja só. Aí você entregou o município com não sei quantos milhões, com isso e aquilo outro. O município, quando foi entregado ao gestor atual,
já de cara tinha 30 milhões em débito, em dívida. Tinha 53 escolas do município caindo, Mas que aí eu acompanhei. dois prefeitos. Então, aí é Depois isso que eu estou dele. dizendo a você. A questão de Peixoto, ele entregou o município com não sei quanto. Agora, imagine se o cara que pegou o município, com tudo isso que você deixou, se tivesse dado continuidade, feito pelo menos a metade do que você fez, entendeu? Como estaria Ceramide hoje? Eu quero. Bom. Mas, peraí, Peixoto, você emendar. Não, porque eu já estou meio. Então vai lá que eu tenho. Já estou aqui pronto para responder. vamos ver. Depois você tem a outra Vai lá, oportunidade. vai lá. Então, veja só. Cada um, sabe, Nelson, pensa o que quer. Mas a história que você está dizendo aí, essa historinha de ter tirado o Renato, primeiro que a coisa, eu já Você disse já me aqui, contou 2 vezes. não foi assim. Não foi, eu sei como foi. Não foi assim. Você me disse. Não foi assim. Tá certo? A gente cometeu alguns erros, ninguém nem sempre comete acerto. Tá certo? Mas você deve ter entrevistado, por exemplo, Marconi. O negão é bom. Marconi, você deve ter entrevistado Marconi no início da gestão. Aí Marconi dizia assim: dinheiro não é problema. Vou transformar a Ceramide em Nova York. Pronto. E ele dizia o quê? Que tinha 30 milhões em caixa. Não era problema. Inclusive, outro dia, logo em seguida, fui entrevistado por João André, lá na 106. Aí, João André perguntou: Peixoto, eu queria saber quem é que está mentindo desse jeito. Você ou Marconi? Aí eu disse: por quê? Aí ele disse: não, porque Marconi disse que tem dinheiro para tudo. E tem 30 milhões em caixa. E você disse, quando você era prefeito, dizia que não tinha dinheiro para nada. Aí eu olhei para ele assim, eu disse: nem eu menti e nem Marconi está mentindo. Aí, como? Se um diz uma coisa, outro diz outra. Eu disse: não. O problema é que Marconi, quando eu estava na prefeitura, tudo estava funcionando. Eu estava dando contrapartida das obras, eu tinha os contratos. Marconi pegou o município com todas as obras paradas e ainda não retomou, não contratou ninguém, né? Portanto, ele está juntando. Agora, daqui a alguns meses, você convida ele para vir aqui e pergunta a ele como é que está as finanças do município, saber se tem esse dinheiro. Então, na verdade, nem eu não estava mentindo e nem ele estava mentindo. Então, a história, eu vou dizer mais uma vez aqui, da questão da retirada da candidatura de Renato, né? Os dois Renato, RR. Eu recebi uma pesquisa da sexta, eu mandei fazer uma pesquisa, quinta-feira, me entregaram da sexta para o sábado essa pesquisa. Meia-noite da sexta me entregaram a pesquisa. Estava lá. Júlio com 41, Marconi com 27 e Renato com 22. Eu chamei Renato, chamei os dois e disse: olha, amigo, está aqui, a situação é essa. A eleição está perdida. O prefeito é Júlio. Contudo, eu vou deixar vocês bastante à vontade. Eu, Peixoto, já perdi, já ganhei. Sei o que é perder e ganhar, e, portanto, eu não tenho problema de perder nem de ganhar. Se vocês quiserem continuar, a gente vai até o final sem problema nenhum. Mas se vocês quiserem derrotar, ou se nós quisermos derrotar Júlio, a gente tem que se unir a Marconi. Mas vocês é quem vão decidir, Mas não a sou eu. pesquisa dava essa certeza? Sim. Como? Dava certeza que Júlio ganhava a campanha. Ganhava a Sim, campanha. Que ganhava a campanha. Qual era a certeza de reverter a campanha? Qual A era certeza? Vocês foram para uma hipótese. Não, a gente foi para uma hipótese, mas eu sabia da simpatia que Marconi tinha dentro dos meus eleitores. Você está entendendo? Então, se Marconi vem para a gente... Era mais fácil ele transferir para Marconi do que para Júlio. Se Marconi vem para a gente, o prefeito era Júlio. Só tinha uma hipótese de derrotar Júlio. Era a gente ir para Marconi, porque a gente tinha como conduzir esse povo. E aí eles olharam para mim e disseram: vamos fazer o que é certo. Até Renato disse: eu vou ter um probleminha dentro da família, né? Porque a família dele, possivelmente, se ele tivesse ouvido a família, não tinha aceito. Mas vamos fazer o que é certo. Vamos chamar. Então nós chamamos, entendeu? O povo de Marconi, que Marconi nem apareceu, quem foi Magno. E aí tomamos a decisão no final do dia do sábado.
E lá na minha casa teve gente, doutor, o senhor vai se arrepender, pá, não sei o quê. Eu me arrependi não por não ter, ou não ter ganho, ou ter ganho. Não. Eu me arrependi porque a pessoa, assim como outros confiaram, nós confiamos, que pudesse fazer um bom trabalho. Peixoto. E não fez. Deixa eu E moral da colocar. história, viu? É bom que se diga também, que durante a gestão de Marconi, Peixoto não foi aliado de Marconi, não. Peixoto só foi aliado de Marconi para fazer ele ganhar. E depois ele até disse que a gente não ajudou em E nada. no caso você mostrou liderança. Ele disse que a gente não tinha ajudou em nada. Moral da história, eu conversei com o Marconi depois que ele foi eleito, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, e nada mais do que isso, e disse a ele que qualquer coisa que ele precisasse, eu estava lá na minha casa. Moral da história, nunca mais a gente conversou política. Nelson. E eu não indiquei uma SG, na administração do Marconi. Peixoto, na política você disse ainda há pouco, e disse sempre, que já ganhou, já perdeu. Sim. Você não acha que foi um grande equívoco mesmo, um grande erro, não ter perdido com o Renato? Se é que você queria ver o futuro político do seu grupo político, etc. Não foi um equívoco, rapaz? Não, vamos perder com o Renato, porque Renato é um cara jovem, é um cara idealista, é um cara que tem futuro político. Não teria sido melhor ter perdido do ponto de vista político? Ter perdido com o Renato e mais na frente ter mais um espaço do ponto de vista político para retomar, para ganhar uma eleição em Ceará. Você não acha que foi um erro, não, isso? Ter perdido com o Renato? Hoje a gente, eu já disse isso, a gente avalia. Hoje, a gente olhando hoje, sim. Mas no momento, a gente não pensava dessa forma. Mesmo porque a gente pensava que o que ganhou fosse continuar o trabalho do grupo. Mesmo porque ele não tinha grupo. Tem que entender uma coisa. O adversário deles era Júlio. Era o momento, e outra coisa. Eu não sei se você se lembra, mas até o povo de Júlio colocava, querendo até colocar pimenta, combustível, fogo na coisa. Ele dizia, Peixoto tem 2 candidatos. Saiu até um flyzinho, Peixoto tem 2 candidatos. Renato e Marconi. Tem lá. Se você for atrás. Então, significa dizer que a gente pensou em acertar. A gente não pensou em errar. Agora, deixa eu A gente dizer pensou, um negócio. hoje, a gente percebe, analisando os acontecimentos pós, que se cometeu erros. Episódio. Se cometeu episódio, entendeu? Mas que a intenção não foi cometer erro, a intenção foi fazer com que o trabalho continuasse, se realmente a pessoa tivesse reconhecido. O fato é que não reconheceu, e aí aconteceu o que aconteceu, e hoje, quem é Marconi na política de Ceará-Mirim? Peixoto, depois que você fez toda essa narrativa e tal, de apresentação de ações do governo e tal, né, e reconhece que foi uma falha na comunicação, até porque não existia nem tanto esse momento de da modernidade comunicacional. As redes sociais não eram tão forte e tal. Não era tão forte. Mas não foi só também de louros, né, e de bônus o governo. Você também pagou por uma série de intempéries do seu governo enfrentada. E um dia você me disse aqui, Irã, quando eu te perguntei, você vai responder a isso e aquilo, você disse, não, é o governo como um todo. O governo. E aí você dizia, olha, eu errei em ter confiado como eu confiei em determinadas pessoas. Amadureceu isso lá para cá? Qual é a garantia, você como pré-candidato, que passa, como Lula voltou agora, com tudo que passou, você querendo voltar agora, com o que já sofreu e passou na administração, em razão do governo que você montou, que garantia a população tem de Ceará-Mirim para não ver o que viu do ponto de vista negativo no seu governo,
possível governo novo? Ó, veja só, a gente, como eu disse, a gente avalia o que a gente errou, onde a gente errou. Eu acho que um dos grandes erros, como eu já disse, foi a questão da publicação, né, a divulgação do que nós fizemos. Comunicação. Comunicação. Outro erro foi confiar muito nas pessoas, em algumas pessoas, lógico, que aí a gente não vai generalizar. Mas, por exemplo, eu não tinha controle de contrato. Eu não tinha controle de contrato. A pessoa chegava e dizia, Peixoto, essa pessoa aqui, assim. Foi um erro de gestão. Sim, um erro de gestão. É uma das coisas que a gente vai observar, entendeu? Com mais cuidado. Principalmente essa questão, centralizar mais. Coisa que eu deixei muito à vontade, muito solta. Então, são coisas que a gente percebe que temos que, numa futura gestão, entendeu? Mudar, entendeu? A gente, e também tem um detalhe, né, Ian? Quando nós, apesar de a gente já viver aqui no município há muito tempo, ter caminhado casa a casa, conhecendo algumas pessoas, mas a gente não passa a conhecer as pessoas como quando você passa a conviver, a trabalhar, aí você passa a conhecer. Entendeu? É tipo aquele negócio. Você começa a namorar com uma menina, entendeu? E, às vezes, quando você casa, é que vem descobrir alguns defeitos. Ou até mesmo quando ela só vem conhecer quando separa. Quando chega esse momento. Verdade. Então, veja só, a gente não conhecia. Mas também conhece outros valores e Sim, virtudes, né? Que sim, com aumenta mais certeza. a sedimentação Com amorosa, certeza. Então, do amor, né? Então, veja só, a gente hoje sabe quem é quem. Coisa que a gente não sabia quando a gente assumiu, apesar de estar direto aqui no município, mas a gente não conhecia. Então você as acha, pessoas. dizendo isso, que precisa ter capacidade de refletir, de buscar o novo? Porque aí você está dizendo que é todo mundo no mesmo saco, todo mundo já conviveu com todo mundo. Todo mundo já conviveu com novo, por exemplo. Por exemplo, não tem. Aqui em Ceará, eu acho que o mais novo, o mais velho que alguém pensa, o mais novo sou eu. Você sabe por quê? Porque eu não fiz política com nenhum desses anteriores, antigos. Entendeu? Eu não fui indicado por ninguém para entrar na política. Esses que estão aí, com um grupo idealista, exatamente. Tal, exatamente. Né? Mas grupo tradicional na política que não. Aliás, E esses que estão rachando aí, que são candidatos, todos já estiveram na mesma panelinha, menos Peixoto. Então, se você partir para isso, você vai ver que quem é o novo hoje é Peixoto. Por incrível que pareça. Mas nesse caso, o candidato da situação, o pré-candidato da situação, Antônio Henrique, ele fazia parte também disso? Não faz parte desse? Do governo? Sim. não recebe o Não apoio. faz parte né? desse? Eu acho que ele recebe o apoio. Sim, não, mas não tem como você chegar e dizer que ele está recebendo um apoio e ele é o novo. Você não tem como botar isso. Mas hoje, como é que você vê essa candidatura de Antônio Henrique? Você como... Legítima. Não tenha dúvida nenhuma. O que eu estou dizendo... Vai ser uma boa disputa entre você e ele? Rapaz, só Deus dirá. Só Deus pode nos desafirmar. Agora, sabe o seguinte, seja essa disputa, eu e ele, será uma disputa Republicana. Mas você poderia ser vice de Antônio Henrique, mas é que não. Será uma disputa republicana, Você uma escutou disputa Nelson falar aí? dentro do respeito, entendeu? Do respeito certeza, que eu sempre com tive certeza. com meus adversários. Com certeza. Eu acho que eu fui o único político nessa cidade que, quando perdeu uma eleição, ligou para o vencedor para parabenizar. Mas ele recebeu seu apoio. Homem. Você está entendendo? Sim, quando você perdeu. Quando eu perdi. Quando eu perdi. Você está entendendo? Então eu não misturo as coisas. Eu acho que você tem que ser você. Eu não sou Peixoto aqui, agora, e lá amanhã eu serei outro Peixoto. Eu não sou Peixoto na gestão, diferente do Peixoto antes de gestão. Não, mas ninguém sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas eu não sou. E outra coisa, uma das coisas que todo mundo reconhece. Peixoto. Mesmo os adversários, e fortemente. Peixoto pode não ter feito nada, mas uma coisa que a gente tem que reconhecer é que Peixoto não é perseguidor. Peixoto, vamos lá. Não é a questão de perguntar se você seria vice de Antônio Henrique.
Mas você poderia ser vice Uma na composição, de qualquer um mas desses. eu já disse isso, que conversa com Rapaz, todo mundo. eu já disse que eu converso com todo mundo. Para vice ou só para Eu prefeito? converso com todo mundo. Agora, Está na construção. a gente está numa construção. Essa questão de vice, de A, de B, de C, não passa nesse momento. Até mesmo. E nem pode passar. Não, porque eu Nem ouvi pode aqui passar. pessoas dizer o seguinte: Peixoto também poderia lançar a Osani como vereadora e compor uma chapa dessa daí no futuro Osani ser até presidente de Câmara, tá? Não sei. Os caras estão querendo adivinhar, agora. Só o futuro, só a Deus pertence. Eu estou dizendo que eu não tenho areia com ninguém. Tem algumas dificuldades, com alguns tenho. Natural. É natural, Da na política é política. natural. Agora, eu não tenho areia com ninguém e nem digo aqui, e nem vou dizer em nenhum canto, que eu não vou com A, com B, com C. Eu não vou, eu jamais vou dizer que dessa água não beberei, desse pão não comerei. Tá certo? Porque a gente é refém das nossas palavras. Tá certo? Então, eu sempre tenho dito e primado, porque meu pai sempre dizia, meu filho, ande com a verdade em qualquer situação. Então, eu ando com a verdade, então hoje eu digo isso aqui e amanhã eu digo a mesma coisa. Quando você mente, você esquece. Você diz uma coisa hoje aqui, amanhã tu perguntar, mas você disse isso, aí acaba... Pelo menos a história de Renato você me contou 3 vezes e até agora Não, não não tem como. É a mesma história. Renato é meu compadre, é meu amigo, mas a história é essa. Eu não posso dizer diferente. Tá certo. Porque a história é essa. E ninguém pode vir aqui para dizer diferente. Por exemplo, algum dia, Renato Coutinho deu uma entrevista e disse que não participou dessa conversa. Ele falou a verdade, que ele não estava nessa conversa. Quem estava nessa conversa era Renato Martins, Neto Coutinho e Sueli, a esposa de Renato Coutinho. Renato realmente A não decisão estava. veio daí, desse grupo. Renato, da tomada de decisão. Renato realmente, Coutinho, não estava nesse momento que ele estava fazendo as visitas. Então, eu não posso dizer que ele mentiu quando deu a entrevista para dizer, apesar de que ele quis levar para um outro lado, para que depois entendesse, na verdade ele não estava presente. Entendeu? Mas a família dele estava e deu aval. Fabiana Santos, obrigado. Gabriel Gilberto Rafael. Rapaz, navegante ficou calado hoje, não disse nada aí. Ei, navegante, tá só assistindo, navegante. É isso, rapaz. Digita aí alguma coisa, É o rapaz. pré-vereador aí, o navegante. 12h32, Nelson. Rapaz, já? Já. O papo tá gostoso, rapaz. o papo estava começando agora. Nelson, as considerações finais. Mas ele hoje já está aqui como pré-candidato na entrevista ou ainda vai ter uma outra entrevista? Não, já como pré-candidato. Já com pré, né? Aí, se você fizer isso, aí vão de novo. Vamos lá. Peixoto, meu irmão, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, para esse bate-papo, que a gente não entrevista ninguém, a gente conversa e bate um papo desse sadio, né? A gente esclarece alguns pontos. E aí eu queria já deixar bem claro para as pessoas que realmente é desse jeito, é dessa forma que a gente trabalha. Aqui a gente não vai trabalhar com demagogia, nem puxando sardinha para B ou para C mesmo, porque todos eles que passarão por aqui serão pré-candidatos. Então aqui a gente não tem candidato de estimação. Irã, aqui a gente somos 2 profissionais e o nosso convidado que está aqui terá o respeito, sabe, de uma forma que a gente vai prezar muito por isso, para que vocês sintam à vontade, que vocês possam expressar e dizer o que você disse, Peixoto. Isso é interessante, porque tem muita gente que diz, Peixoto vai querer fazer a mesma coisa, sei o quê. E aí, mais uma vez, você esclarece que os fatos hoje são outros, que a conversa hoje é outra, né? Então, vamos esperar, vamos ver o que é que dá, vem aí. Temos ainda Antônio Henrique, vamos ter Macílio, vamos ter Gilmária, vamos ter Renato, né? Aliás, teve um ontem que disse, rapaz, eu também quero estar nessa lista. Desde que a pesquisa bota, você vem. Não, mas eu acho Fechou, até... considerações finais com os agradecimentos. Eu até acho que deve, né? Se o cabo disse que é pré-candidato, mesmo que não saia em pesquisa, mas ele vai ser, né? Ele tem o direito, né? Ele vai ter o direito de registrar a candidatura, mesmo que, né? Lá para frente. Mas tudo bem, é problema de vocês, não é meu. Mas eu quero aqui agradecer, entendeu? Essa oportunidade que vocês estão nos concedendo de poder bater esse papo e dizer, viu, Nelson, só complementando uma coisa que você falou, é que, por exemplo, quando o Júlio assumiu, você andou e viu os estados das escolas. Só que eu reformei todas as escolas. Mas o tempo, né, faz com que se necessite uma manutenção constante. Então, que não foi dada, né? Que não foi feito, né? Depois de mim. Isso. Depois, Júlio assumiu,
depois de mim há alguns anos. Casa, todo ano você tem que limpar, então ela cai, né? Então, mesmo assim, são as escolas, mesmo porque é aquela coisa toda. Mas eu reformei todas as escolas e todos os postos de saúde. Viu? Tudo que era prédio público, Peixoto reformou. Tá certo? E ampliou, não foi só reformou, não, ampliou. Antes dele terminar, posso só fazer o claro. povo sabe disso que você está dizendo? Mas eu estou dizendo aqui, espero que saiba, e que você se carregue de propagar também. O programa está gravado. Isso foi fácil. Aí, como eu disse, mas foi a falha da minha gestão, que foi a questão da comunicação, mas só para esclarecer, tá certo? E aí eu quero agradecer realmente a oportunidade, Irã, que você está nos dando, de estar aqui, a Irã Júnior que está ali conduzindo ali todos os equipamentos. A você, Nelson, pelas perguntas. Não se preocupe que aqui a gente não tem interesse e nunca vai levar a coisa, qualquer tipo de pergunta para outro lado. Não. Com certeza. Sou muito direto, sou simples. Se eu não gostar, eu digo, Nelson, eu não gostei. E aqui mesmo para o povo saber. Mas, realmente, eu gostei das perguntas, da forma que vocês conduziram essa entrevista. E, para a gente, é muito importante. E saiba o seguinte, sempre estaremos aqui. Legal. Sempre que Deus nos permitir, que vocês nos convidarem. Tá bom? Forte abraço e que Deus nos abençoe. Valeu, Peixoto, valeu, Nelson, Irã Júnior, a galera que está aqui com o Peixoto. E a você que nos prestigiou mais uma vez com a sua honrosa audiência. O programa fica gravado, à disposição. Vocês podem aí usarem do jeito que quiserem, não tem problema nenhum. Sexta-feira tem mais. Ótimo final de semana, Deus no comando, a gente volta sexta. Eu não vou fazer o programa sexta, não é? Mas Nelson vai estar aqui conduzindo o programa com um convidado que já praticamente está certo, aí Nelson vai só bater o martelo para a gente divulgar durante a semana. Valeu, Peixoto, valeu, nós. A gente volta daqui a 15 dias. Um abraço. Que bom.